Vamos aqui para fatos incômodos. Pronto, está aqui. Fatos incômodos. Vamos aqui, clicar nesse conteúdos. A gente vai lá para... a gente vai lá para a página no Facebook, onde estão esses... A gente vai vendo, lendo, acompanhando algumas informações e a gente vai passando para essa página, né, para a gente até comentar aqui também. Então está aqui uma palavra inicial pedindo, Senhor Deus, tomara que seja mentira isso que a gente está vendo aqui. Mas se for verdade, que as pessoas possam voltar atrás, para que muita gente não seja prejudicada com esse tipo de evento, de coisa, de fato, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que a gente tem para a gente comentar. Geralmente a gente comenta uns 3, por causa do horário, a gente não ir tão, né? Mas aqui tem um primeiro, olha aqui. ABI, FENAGE, ABRAGE e FNDC pedem revisão da extradição de Assange, né? Quem é Assange ou Assange, né? Julian Assange, um jornalista. Presta atenção, um jornalista. Esse jornalista, ele tem uma página onde ele coloca nessa página o que ele vai descobrindo. Ele coloca lá reportagens do que ele vai pesquisando e colocando lá. E ele colocou nessa página, ele colocou informações da espionagem maléfica que os Estados Unidos fez e faz sobre todos os países. Ele colocou lá e mostrou documentos. A partir daí, a vida dele, quer dizer, o país que lá defende a liberdade de imprensa, né, defende, ele tudo conversa, mentira, né? Mas defende do jeito que eles querem, está perseguindo esse rapaz porque ele colocou, né, ele fez jornalismo e ele colocou na página dele bandidagens dos Estados Unidos contra outros países. Ah, não, agora se tornou inimigo da humanidade. Foi o que aconteceu. Para poder ver se piora, tanto a América quanto outros países fizeram o que sempre faz. Quando você não encontra a culpa de uma coisa, vamos inventar outra. Fizeram isso no Brasil, né? É inventar 1000 coisas para culpar o cara. Aí inventaram que ele estava envolvido em crime de sexo sexual na Austrália e que ele tinha que ser preso. Mas, na verdade, ele a ideia não é ir para a Austrália, é ir para os Estados Unidos, para ficar preso lá como instrumento para que a imprensa, que quer ser livre e que diz que é livre, ficar sabendo, olha, se você exagerar, é cadeia para você também. Entende? Então é tudo uma mentira, é tudo, né? A Assange é uma prova que é mentira. Não existe liberdade. E se alguém usar dessa liberdade, vai acontecer isso que está acontecendo. Né? Aí fica todo mundo... Eu estava vendo outra reportagem sobre ele. Os jornalistas não mencionaram que ele era jornalista. Colocaram lá, ele está sendo preso por causa de uma página que ele mostrou documentos sigilosos dos Estados Unidos. Só isso, ele está sendo preso por isso. Não está dizendo que é jornalismo que ele faz, não. Os jornalistas que brigam dizendo que quer liberdade de imprensa, amando lá, né? Não, ele não está fazendo jornalismo. Isso aí é algo que é crime. Quer dizer, não é jornalismo. Os próprios jornalistas, não teve e eu analisando, eu ouvindo, não teve que dissesse, ele é jornalista. Não, ele é alguém que tem uma página e cometeu o crime de dizer nessa página o que é que os Estados Unidos faz contra, espionando outros países. Liberdade de imprensa? Esse rapaz está dizendo, a vida dele, o que ele tem passado, prova que isso é mentira. Existe liberdade para os donos da imprensa, mas liberdade de imprensa não.
Porque os donos da imprensa ou são os detentores do dinheiro ou precisam do dinheiro dos detentores para manter a imprensa. Então, quem manda é o capital. O capital. Quem tem é quem manda. As notícias que a gente recebe tem que primeiro passar por quem tem. Entendeu? Para depois chegar a gente. É o que interessa a eles. É o que interessa a eles. Tá bom? Então, a sangue é essa prova de que é mentira esse negócio de liberdade de imprensa. Aqui tem o seguinte: Bruno e Dom foram executados por organização criminosa, diz Unijava, contestando a Polícia Federal. A Polícia Federal está insistindo que não houve, digamos, organização criminosa nessa morte. Que esses pescadores resolveram matar esses dois, mas é por conta própria, não tem, quer dizer, a Unijava, que é lá uma organização que conhece o ambiente, conhece a situação, a Polícia Federal só vai lá nesses casos, né? Não vive lá, não tem lá os motivos dela para não estar lá, né? Muito bem. Ela insiste que não, é coisa só deles. Mas quem está lá a vida toda sabe que existe. Inclusive já foi dado, a Unijava informa o seguinte: a Polícia Federal não está considerando, então tem alguma coisa errada aí. Não está considerando as informações que nós estamos dando a ela de que existe uma organização criminosa e esses dois que agora estão sendo acusados, eles fazem parte, a gente já tinha avisado isso antes, eles fazem parte dessa organização criminosa. A Polícia Federal não está considerando isso, não está levando em conta, porque não é interesse. A ideia é, resolve-se o problema, mas a causa do problema vai continuar. Porque as organizações criminosas vão continuar. Parece um arranjo para que tudo continue como está. Né? É uma coisa, não, isso aí que aconteceu, a gente resolve isso, mas o resto continua como antes. Quer dizer, a FUNAI e não a FUNAI, porque a FUNAI está desfazendo, mas os funcionários que trabalham sérios nessas entidades lá continuam passando perigo, porque as organizações criminosas lá sabem que vai ser sempre assim. Ninguém vai mexer com elas, mas apenas vai resolver o que elas estão fazendo. Só isso. Né? O que mais aqui? Aqui tem o líder dos caminhoneiros diz que greve é o mais para mentira. Motivos muito menores para fazer greve eles já tiveram e não fazem. Por que eles não fazem? Porque não são eles que mandam, eles são empregados. Quem manda são os donos do caminhão. E se um deles, que tem caminhão, tentar fazer sozinho, é apedrejado pelos colegas. Quem manda são os donos. Os donos. Então, só vai haver quando os donos dos caminhões se interessarem. Então, fica aí esse monte de caminhoneiro ameaçando. Olha, a gente vai fazer. Mentira, não vão fazer não. Pode botar o diesel aí a R$100 o litro. Eles não fazem, porque é do interesse deles não fazer. Não fazer. Entendeu? Agora, por muito menos, quando o diesel estava lá, sei lá, R$2, subiu para R$2,30, eles fecharam o país. Porque os donos mandaram. Era do interesse daquela época de desorganizar toda a economia nacional. Tem interesses grandes nisso. Não é caminhoneiro que manda, não. Não é caminhoneiro, mas é ninguém. É empregado. Empregado. Né? Os donos dos caminhões é que mandam no negócio. E eles têm que ir calados. Não pode reclamar, senão perde emprego. Né? São escravos. Né? É como a classe média. A classe média não é rica, mas é quem mais briga pelos ricos é a classe média. Né? É uma das mais exploradas pelos ricos, mas não tem problema não. Mas ela briga como se ela fosse a classe rica. Entendeu? A mesma coisa caminhoneiro. Isso aí é tudo balela, não precisa nem dar atenção a isso não.
né? Isso aí é tolice. Eles já mostraram que eles são zero à esquerda. Só vão fazer greve se o dono do caminhão disser que é para fazer. Enquanto o dono não mandar, eles podem fazer o que eles quiserem. Conversar, bater papo, dizer que estão chateados. Conversa fiada. Isso é tudo conversa fiada. Aqui tem sobre a sangue. Aqui tem o índio, né, reclamando. Olha o que ele está falando aqui. Ataque às terras indígenas é capitalismo voraz. Novidade. A Bíblia já fala isso, né? Ataque às terras indígenas é capitalismo voraz, comendo o mundo. O amor ao dinheiro é a causa, é a raiz de todos os males. Capitalismo é a causa de todos os males. Todos os males, a Bíblia que diz. Tá bom? Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Militares controlam. Olha, veja só essa. Todo dia tem um negócio novo de militar, né? Ó, militares controlam perfis falsos. Pensa bem. Para isso eles são bons. A Amazônia está lá, sem ninguém para tomar conta. Mas, olha só, militares controlavam perfis falsos que espalhavam mentiras sobre a Amazônia. Para que a gente quer esses gordões? Só para pagar salário caro, pagar Viagra e essas coisas que eles gostam lá, só para isso. Que antigamente até prestavam para pintar meio fio de estrada. Hoje nem para isso presta. Presta para poder ameaçar a gente. Se você não fizer do jeito que a gente quer, a gente vai fazer golpe. A gente vai golpear a democracia, vai ser do jeito que... Para isso eles prestam. Para isso eles são maravilhosos. Para engordar, viu lá, cada monstro que é. Eles assustam, não é por nada, é só pelo tamanho deles, assustam qualquer inimigo. Por que eles não usam isso lá na Amazônia? Né? A Amazônia já não é do Brasil, é dos bandidos. Mas eles estão achando que está tudo normal. Tudo normal. Não é a milícia que está tomando conta da Amazônia? Tudo normal. Não é a milícia que está tomando conta do Rio de Janeiro? Tudo normal. A gente só está preocupado com o nosso bolso. Só isso. Para que a gente quer essa gente, né? E as cadeias vazias. E eles fazendo tudo isso. Muito bem. Esses são fatos que incomodam, tá? São fatos que... Olha só essa aqui. O que Jesus e a Bíblia dizem sobre armar a população segundo pastor? O presidente disse que Jesus não usou armas naquela época porque não havia armas, porque Jesus compraria uma arma e andaria para cima e para baixo com a arma. Que tal? O presidente da República disse isso. Ele está sozinho? Não, porque nós evangélicos concordamos com ele. Nós evangélicos. Claro que eu não concordo, e tem muitos evangélicos que não concordam, mas o mundo aí fora está sabendo que os evangélicos concordam. O mundo aí fora, inclusive fora do país, está entendendo que nós evangélicos concordamos. Jesus não teve arma de fogo, porque naquela época não vendia armas de fogo. Porque a gente que está, pelo menos os evangélicos que estão apoiando o presidente, nada falaram diferente disso. Disseram com silêncio, concordaram com ele. E aí? Esse é o cristianismo sem vergonha, diabólico, que a gente mostra para o mundo, com o nosso silêncio. Com o nosso silêncio. Tá bom?